Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa do Pastor. Se bem que hoje não é bem assim a Casa do Pastor. Vocês estão aqui, na verdade, no quintal da casa dos meus pais, né? Mas todos vocês são bem-vindos da mesma maneira. Nós estamos aqui para falar com Deus e para ouvir a boa palavra dele. Amém? Espero que Deus fortaleça grandemente a sua vida, que nós sejamos edificados mesmo, nossos corações sejam encorajados pela palavra, ao mesmo tempo confrontados. O Senhor produza todo o bem da sua palavra nos nossos corações. Quero começar orando com você. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por este dia, somos gratos a Ti por essa semana que está terminando. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a vida e todas as demais coisas, nos suprido as necessidades, nos consolado em nossas tristezas, nos fortalecido em nossas lutas. Nós te agradecemos grandemente pelo perdão dos nossos pecados, porque o Senhor está conosco, porque a Tua presença é real. E eu clamo nessa hora, ó Deus, para que a Tua palavra encontre os nossos corações e nós sejamos confrontados. Tudo o que não deve estar em nós possa ser profundamente confrontado e as virtudes do Senhor nos sejam implantadas e a Tua palavra venha transformar os nossos corações. O Evangelho do Senhor venha nos tornar seres humanos que são verdadeiras boas novas por onde vão. Oh meu Deus, nos ajuda nessa hora, nos ajude a frutificar conforme a verdade. É a oração que eu faço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, continuando as nossas reflexões em Mateus capítulo 5, hoje nós vamos fazer a leitura do versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. É Jesus ensinando os seus discípulos que feliz de verdade, plenamente feliz mesmo, são aqueles que têm essa fome, essa sede, essa busca que vem das entranhas por justiça. E por que são felizes? Porque estas pessoas recebem a garantia de que serão satisfeitas, serão supridas. Essa fome por justiça será saciada. Essa sede por justiça será saciada. E a pergunta que deve ser feita numa hora como essa é: mas para Jesus o que é justiça? O que é justiça conforme os evangelhos? Porque nem sempre o nosso conceito de justiça é o conceito de justiça presente nos evangelhos. É possível que o que nós chamemos de justiça, na verdade, não passe de trapos de imundície diante de Deus. Qual é a justiça conforme o Evangelho? Ela é ampla, mas ela é bastante simples de entender. É como se a justiça conforme o Evangelho tivesse três faces. E nós vamos aprender um pouco sobre essas três faces a partir da história, daquele episódio, daquele encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, ou seja, ele era uma autoridade entre os cobradores de impostos. E como eu creio que todos vocês sabem, os cobradores de impostos nos dias de Jesus eram vistos como traidores e corruptos. Essa era a fama que eles carregavam. De fato, muitos deles, talvez todos eles, eram pessoas dentre o povo judeu que trabalhava em favor dos inimigos dos judeus, em favor das forças de ocupação. Eles cobravam impostos dos seus conterrâneos em favor de Roma, do império que os havia conquistado e que havia ocupado o seu território com a força dos seus exércitos. Por isso eram vistos como traidores. E corruptos vem da prática comum entre eles de cobrar mais do que deviam. Quando Jesus entra em Jericó e uma multidão está em volta dele, ele tinha diversas opções incontáveis
para ficar na casa deste ou daquele, mas ele escolhe ficar na casa de Zaqueu, desse chefe dos publicanos, desse rapaz que era baixinho, mas que era odiado pelas pessoas que viviam naquela cidade, tinha uma péssima fama. E nós vemos que fica evidente na história, especialmente no final, quando ele decide devolver 4 vezes mais daqueles que ele havia extorquido. Fica evidente que ele era um homem que havia se enriquecido muito a partir desta sua corrupção, desta sua insensibilidade com o sofrimento dos outros, dessa entrega da existência em desarmonia com a vida, que fazia com que ele explorasse gente humilde e se enriquecesse às custas dessas pessoas. E Jesus escolhe estar na casa exatamente deste homem corrupto, deste traidor, deste homem de má fama, deste pecador. Jesus escolhe entrar na casa dele. Jesus escolhe estar com ele, com Zaqueu. E isso nos fala a respeito dessa primeira face da justiça de Deus, que antes de qualquer coisa é justiça que perdoa pecados. É aquela justiça louvada pelo apóstolo Paulo em Romanos 3, uma justiça independente da lei e dos profetas, mas da qual testemunha a lei e os profetas, que é a justiça manifestada em Cristo para o perdão dos pecados. E quando Jesus graciosamente quer entrar na casa de Zaqueu, essa face dessa justiça divina, essa face do perdão, da misericórdia, da graça que acolhe o pecador, nos é revelada. Justiça como perdão de pecados. E bem-aventurados os que têm fome e sede dessa justiça que perdoa pecados, porque serão satisfeitos. Mas a justiça, conforme os evangelhos, se revela também a sua segunda face. E nesta história de Zaqueu, a partir do momento em que, quando Jesus entra na casa dele, a vida dele é alterada profundamente, é transformada profundamente, a ponto de Jesus dizer que houve salvação naquela casa. Porque este Zaqueu, completamente insensível, pecador, que entregou a vida para explorar outras pessoas, a partir daquela presença de Jesus ali com ele em sua casa, e a partir das palavras que Jesus deve ter dito para ele, ele se converte. Ele se converte ao amor ao próximo, se converte à sensibilidade. É como se virtudes lhe fossem implantadas no coração. Aquele que era insensível, aquele que era corrupto, aquele que era opressor, de repente se mostra solidário, se mostra amoroso com o próximo, desejoso de entregar a metade dos seus bens aos pobres e o desejoso de reparar todas aquelas vidas que ele havia extorquido, que ele havia feito sofrer. Essa é a segunda face da justiça, que nos faz viver em harmonia com a vida, em harmonia com o amor. É justiça no sentido de andarmos em justiça, no sentido de praticarmos a justiça, no sentido de vivermos implantando virtudes em nossas vidas. Nós que vivíamos em nossos pecados, somos chamados agora a vivermos como justos sobre a terra, como pessoas que querem fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, antes de tudo, é amor. E é isso que se vê na vida de Zaqueu. Amor pelo próximo, o desejo de reparar todo o rastro de destruição que ele havia deixado para trás, nos seus anos de insensibilidade, nos seus anos de opressão contra gente simples. E ele vai e se torna um homem solidário, amoroso, sensível, bondoso, amável. Isto é justiça. E felizes são os que têm fome e sede dessa justiça, porque serão satisfeitos. E para concluir, a terceira face dessa justiça é o que a gente prossegue vendo nessa história de Zaqueu com Jesus. Porque aquelas pessoas vulneráveis que viviam em Israel, debaixo da força dos soldados romanos e sendo obrigados a pagar altas taxas para os romanos, e ainda mais por causa da corrupção dos publicanos, esse povo que vivia no sofrimento, na pobreza, na dificuldade, na opressão,
esse povo, pelo menos no que diz respeito à atitude de Zaqueu, recebe um alento. Isso é justiça. Justiça no sentido de luta por igualdade. Justiça no sentido de pôr em liberdade os cativos e oprimidos. Justiça no sentido de uma luta por igualdade, do desejo de que aqueles que sofrem não sofram mais. De que aqueles que estão, numa tremenda dificuldade por conta de poderosos que pesam a mão sobre eles, possam ser livres dessas circunstâncias. E quando Zaqueu se propõe a dividir os seus bens e a entregar aos pobres a metade, e quando ele decide reparar o que ele fez, ele está se propondo a lutar por igualdade, a lutar por livrar aqueles que vivem debaixo de opressão. A vida dele muda, não apenas no sentido de que ele pessoalmente pratica a justiça, essa justiça no sentido de virtudes implantadas, mas no sentido de que ele se volta, se abre para o próximo, no desejo de libertar o próximo de sua condição de opressão. Isto é justiça conforme o Evangelho. E felizes os que têm fome e sede dessa justiça, porque serão satisfeitos. Tenha fome e sede dessa justiça, e que o Senhor te satisfaça, que Ele te supra, que Ele te encha desta justiça que perdoa pecados, que implanta virtudes e que põe em liberdade os oprimidos e sofredores. Vamos orar juntos? Senhor meu Deus, eu te agradeço pela palavra do Senhor. E eu clamo nessa hora para que esta palavra encontre morada em nossos corações e venha nos transformar. Todos nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Todos nós precisamos crescer no caminho da vida, implantando virtudes em nossos corações, sendo como o Senhor. Todos nós precisamos, não apenas dizer que somos do Senhor, mas andar como o Senhor andou. E todos nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar os que sofrem, para enxergar os oprimidos e sermos capazes de colocá-los em liberdade no que depender de nós, lutarmos por justiça. E eu peço a Deus que o Senhor nos faça assim, nos transforme mesmo, como o Senhor fez com Zaqueu, que o Senhor transforme verdadeiramente as nossas vidas e nós sejamos justos, justificados e justos, andemos com fome e sede, buscando esta justiça do Evangelho e que sejamos amplamente supridos por essa justiça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Viva por ela. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana maravilhosa aqui adentro. Amanhã nós nos encontramos na igreja. Nós estamos retornando para os cultos presenciais aos poucos. Não sei se você deu o seu nome para participar, mas domingo agora às 7 a gente se encontra. Domingo que vem, se você não deu o nome, dê para você participar. Eu não vejo a hora de encontrar vocês, viu? Deus abençoe sua vida, graça e paz.